Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Papo Íntimo. Deixa eu contar para vocês o que a gente chama aqui na Felipelli de papo íntimo. Quando a gente observa o que está acontecendo no mercado, que a gente observa o que está acontecendo junto aos nossos clientes e a gente começa a construir algo que é feito com muito carinho, com muita dedicação para vocês. Onde a gente começa a perceber que existe uma necessidade do outro e que a gente precisa construir uma solução ou algo em conjunto com os nossos clientes para endereçar essa necessidade. E hoje nós vamos falar de uma coisa que a gente tem percebido muito, que é uma questão ligada à independência emocional e também a um gerenciamento de conflitos que vem endereçado a isso. E hoje eu trouxe, direto do Rio de Janeiro, a Alessandra Oliveira, que é a nossa líder técnica de projetos, que veio para esse bate-papo. Maravilha. Muito bom estar aqui com você, Dri. Obrigada. E aí, Ale, vamos mostrar para eles como é que a gente faz a nossa descoberta interna, né? Normalmente tem mais pessoas no nosso comitê de produtos e soluções, mas a gente pode mostrar um pouquinho da nossa conversa de bastidor aqui, como a gente sente as dores e como a gente se preocupa para trazer conteúdos e coisas relevantes para ajudar as pessoas, né? Então vamos contar para eles como é que a gente começou com esse diagnóstico dessa necessidade pontual do que a gente tem observado. Perfeito, Dri. Acho que a gente pode começar trazendo um pouco do conceito mesmo da independência emocional, e aí depois a gente vai trazendo os outros agregados aqui, né? Olhando os resultados da inteligência emocional dos últimos clientes que a gente teve, né? Seja devolutivas individuais, em grupo ou dentro de algum outro projeto maior, a gente percebeu, né, Dri, que o resultado da independência emocional baixou. E a gente teve algumas conversas já sobre isso. Eu te contei e a gente falou, poxa, mas o que isso significa nesse mundo que a gente está vivendo agora, né? Que a gente recebeu uma chacoalhada ali da pandemia, de várias coisas se transformando. Então, o conceito da independência emocional faz a gente olhar para essa nossa capacidade de se autodirigir. Da gente conseguir fazer as coisas. Então, eu preciso tocar alguma coisa, a sua opinião para mim é importante, mas eu tenho na minha cabeça o que de fato eu quero fazer, o que eu vou fazer. Mas eu também te ouço, porque aí seria ela em equilíbrio, né? Eu simplesmente não vou e faço e nem ligo pro que de repente você me traria que seria relevante, e eu também não fico demasiadamente só à mercê do que você vai me dizer. E, Dri, eu ainda vou apimentar um pouquinho mais a nossa conversa, porque a gente tem o formato do instrumento EQI de liderança. E a independência é um dos fatores do descarrilamento da liderança. Então, isso chama muito a nossa atenção e a gente está olhando para isso nesse momento, né? Pensando num programa Inteligência Emocional para Líderes e tudo, trazendo esses aspectos. Então, eu acho que seria legal a gente discorrer um pouco sobre o que está acontecendo com essa dependência ou uma independência das pessoas nesse momento, lidando com conflitos, né? E se descobrindo nessas novas relações. Então eu entro evitando, eu entro concedendo algumas coisas aqui para manter uma certa diplomacia, mas qual é o custo emocional disso para mim? E para mim é evolução, né, Ale? Porque assim, quando eu tô falando de independência emocional, eu não tô conseguindo me apropriar das minhas próprias necessidades. E eu não tô falando pra gente ser egoísta, não é essa a questão, perfeito, né? Vamos separar isso, né? Quando a gente fala de independência emocional, é quando eu não tô conseguindo fazer um posicionamento daquilo que é importante, do que eu acredito. Ou às vezes, para algumas pessoas, nem está claro o que ela acredita. Muitas vezes ela nem sabe exatamente o que ela tem de posicionamento, porque falta um investimento em si mesmo. Falta o conhecimento, o autoconhecimento. Perfeito. Então, no mundo de redes sociais, é muito comum a gente observar que as pessoas precisam postar coisas que tenham uma maior aprovação do público. Isso. Então, elas vão abrindo mão do que elas são e do que elas pensam
para ter mais likes. Exato. Então vão colocando temas da moda, vão colocando temas que são relevantes para as pessoas da audiência, ou que às vezes são engraçados, mas são superficiais. Então, como é que lida com isso no dia a dia para a pessoa poder ser íntegra com o que ela pensa, com o que ela sente? Então, é como se eu estivesse aqui no meu eixo, né? Do meu pensamento, do meu sentir e do meu querer aqui no instintivo. Então, eu estou no meu querer, né? No meu sentir e no meu pensar. De forma autêntica, de forma genuína. Exatamente. Não só precisando dessa aprovação, precisando desse acolhimento. Então, foi o que você falou, tá bem com você. É se compreender, é você tá acomodado dentro de você. E aí, Dri, eu lembrei de um depoimento que eu tive num encontro presencial agora recente, falando da independência. Eu fiz muitas provocações a respeito disso, porque isso tem chamado a nossa atenção, né? E eu trouxe muito sobre a independência, trazendo como um descarrilador da liderança, ou seja, você não vai se legitimar. Não é só isso, né, Dri? Mas sem generalizar também. Mas pode ser que você não seja reconhecido como um líder autêntico ou não se legitime nessa posição por conta, às vezes, de estar sempre esperando, pedindo a bênção ali. E aí, perde o protagonismo da história. Exato, Dri. Exato. E aí, no encerramento, a gente usou aquelas imagens do Image Insights, né? Que são muito poderosas pra gente falar umas coisas sem perceber que a gente tá falando, né? Que a gente gosta. E tinha uma imagem, Dri, de não sei se era uma van, era um ônibus, mas tinham várias pessoas nas janelas desse ônibus. E uma dessas pessoas que estava no treinamento escolheu essa foto para dizer o que ela tinha decidido mudar a partir da nossa conversa ali de vários dias, né? Ela falou, olha, todas essas pessoas aqui que estão na janela, eu não vou ficar mais esperando elas me dizerem o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Perfeito. Eu falei, nossa, sensacional, já valeu meu dia, né? E é isso, Dri, porque foi o que você falou, conectando com o que você trouxe da rede social. Eu tô esperando um like, eu tô esperando alguém compartilhar, eu tô esperando alguém me dizer que, nossa, adorei. Por quê? E a gente cria essa cultura e isso tá impactando o nosso emocional. Porque nas conversas que eu tenho, Dri, eu também pergunto assim, tá tudo bem pra você? Porque se tá funcionando pra você, tá ótimo. Mas se tá te gerando um ponto de incômodo, pra onde isso tá indo? É importante olhar pra isso. Então, pedir a bênção demais, foi o que você falou, não é ser o egoísta de tipo, vou fazer o que me dá na telha e pronto, acabou. E quando foi ver, eu fui lá e fiz. Não, mas também demasiadamente ficar deixando todo mundo da plateia fazer ali, tomar as decisões por você, isso também é prejudicial. Sem dúvida. Eu só queria contar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo o que é medido, por exemplo. A gente tem um teste na Felipelli, que é o teste que a gente chama de EQI, que é o coeficiente de inteligência emocional. Nesse instrumento de diagnóstico, nós temos 15 aspectos, 15 componentes que são medidos, que compõem o total de uma inteligência emocional. A gente está falando de um aspecto. Esse aspecto que a gente está falando aqui é o de independência emocional. Claro que tem muitos outros, né? Só para contextualizar um pouquinho aqui para vocês. E um dos aspectos, né, voltando aqui para o nosso papo, que é a independência emocional, quando a gente percebe também que tem que ter um equilíbrio com outro componente, que é o teste de realidade, que é o quanto que eu estou considerando as coisas que estão acontecendo ao meu redor e estou tendo clareza. Eu estou tendo uma clareza para conseguir entender o cenário que eu estou inserida, como é que eu estou fazendo esse equilíbrio. Porque às vezes também eu não posso ficar, né, só no meu mundo interno e desconectar. Perfeito. Porque daí eu estou errando a mão pro outro lado da independência emocional. Perfeito. Né? Apesar de que, olha, nesses anos todos trabalhando com isso, né, mais de 15 anos que a gente trabalha com esse instrumento de diagnóstico, eu vejo que, assim, eu não me lembro de ter tido uma pessoa que tinha uma independência emocional muito além muito alta comparativamente com as outras coisas. A tendência sempre é de baixa. Como você mesmo abriu aqui hoje falando que o que está nos chamando a atenção é que ela reduziu nos últimos tempos. Ela já não era muito alta, mas ela reduziu. Perfeito. Né?
Perfeito. E quando você fala do equilíbrio, com o teste de realidade é muito importante, porque é essa noção de estar conectado a realmente o que está acontecendo, e também, Dri, com as relações interpessoais. Porque se eu também não olho com as relações, é a hora que eu me deixo levar e tô, de repente, deixando alguém tomar uma decisão no meu lugar. Porque simplesmente, deixa que ela é melhor do que eu nisso e tal. E aí a gente vê impacto em outras também, né? Um pouco na autoestima, no quanto eu tenho ali a solução de problemas. Então, é importante a gente entender que as relações, quando a gente fala emocionalmente estabelecidas, né, que são relações de qualidade, né, caracterizadas por dar e receber, a gente eleva o nível da relação, mas que isso não me atrapalhe a fazer algo, mas que de repente isso até promova de eu fazer. Exatamente por a gente ter a relação, eu consigo tomar essa decisão, eu consigo andar com isso, porque eu te conheço, eu sei como vai ser pra você, mas isso não me trava, porque senão eu crio a dependência. Eu tô sempre esperando o que a Adriana vai me dizer, o que ela vai achar. Não, então eu sigo. E aí uma outra discussão que também é muito legal, Dri, que surgiu também nesse grupo que eu fiz essas provocações, era exatamente as tomadas de decisão mais colegiadas nas organizações hoje. Então hoje a gente sabe que a gente tem que fazer isso, mas todo mundo contribui um pouco. A gente tem os comitês, a gente tem as conversas para todo mundo contribuir um pouco. E eu sinto que isso impacta a minha independência. Então, como é isso? Então, é uma linha tênue mesmo. É um equilíbrio, né? Entendi o que você está falando da questão do coletivo, né? De ouvir o coletivo. Isso. Mas eu acho que, nesse caso, eu preciso ver como é que eu encaro quando alguém coloca um obstáculo à minha preferência ou à minha decisão. Porque a independência, ela tem muito a ver com uma necessidade de aprovação do outro, né? Okay. O que não quer dizer que eu não possa negociar um ponto de vista e chegar a um acordo. Perfeito. Né? Aí a gente entra até no nosso outro instrumento que tem a ver com como é que mede a forma com que eu negocio. Perfeito. Né? Que eu não preciso sempre ceder para o outro a minha opinião. Eu posso dialogar, eu posso construir algo que vai me levar para um entendimento a partir do momento que eu vou entender a necessidade do outro e pensar em algo que tenha uma solução mais integrada. Dri, isso é muito legal, e trazendo os estilos que a gente pode considerar ao resolver um conflito, ao negociar. Quando uma pessoa cria essa dependência, o que é essa dependência? Eu me vejo sem opções. Então, eu entro sempre, por exemplo, evitando falar de certas coisas, porque eu só conheço esse estilo. Sim. Então, é muito rico a gente entender que existem outras formas de eu colaborar para chegar ali. Que às vezes eu queria uma terceira opção. Exatamente. Que não é nem a minha nem a sua, mas é uma terceira opção. E tá tudo bem, e é isso. Certo. Exatamente. Mas, às vezes, por não conhecer, por eu achar que eu não tenho outras opções, eu fico naquele estilo ali. Porque é o que eu conheço, né? E assim, como é que eu me incluo na equação. A questão da independência emocional, quando ela é muito baixa, eu não estou me incluindo. Eu só tô que nem uma criança esperando ser aprovado. Olha o que eu fiz, mamãe. Então vamos aprovar. Perfeito. Aí a gente até entraria até por um outro caminho que também é interessante, mas de olhar também essa questão, né? Como é que essa pessoa foi na infância, o que ela espera para ser aprovada. Todos nós sempre quisermos ser aprovados, porque a aprovação tem uma ligação muito grande de ser amado. Uhum. Né? Então, o quanto eu existo enquanto eu sou amado. Né? Perfeito. Então, eu acho que o ser humano é algo complexo. Né? Então, é difícil a gente fatiar e só olhar um aspecto. Uma única coisa, porque tem né? uma interação muito grande de muitos aspectos que a gente acaba medindo. Que é um cuidado que a gente tem, principalmente nos nossos coachings que a gente faz, que é para lidar com essa Perfeito. Integração, né, de múltiplos aspectos que estão permeando quando você Perfeito. Analisa. Mas como a gente às vezes não trabalha só com o indivíduo, a gente trabalha com grupos, então é importante dar dicas para que as pessoas percebam, aí no caso tenham autoconsciência, para que elas consigam perceber qual é o meu grau de independência emocional e quanto está afetando o meu resultado. Perfeito. Isso está funcionando para mim ou isso está me gerando um ponto de incômodo, um ponto de dor?
Então é a pessoa realmente se compreender, né, Dri? E pensar, olhando para os meus objetivos, ter esse estilo tá me aproximando ou me afastando dos meus objetivos? Perfeito. Então, acho que é um ponto de reflexão mesmo para todos nós, né? Então, é uma tendência que vem se apresentando diante de todo o contexto que a gente tem vivido. Então, a gente tá mais, de repente, pisando em ovos, porque eu não sei como é que a Adriana tá hoje ou como é que o Thiago tá. Então, peraí, não vamos falar disso agora. Aí isso já cria uma certa dependência. Então, a gente pode estar vivendo esse contexto, mas o que isso significa para mim? Eu tô vivendo isso todos os dias? Sim, então, porque você às vezes evitar de falar naquele momento porque alguém não tá bem, é até inteligente. Perfeito, é estratégico, né? É estratégico. A questão é você repetir isso. Exatamente. Esse é um assunto super relevante e que eu acho que a gente pode trabalhar e aprofundar isso. E nós vamos ter um momento muito bom de aprofundar estas questões no dia 4, 5 e 6 de outubro, no nosso evento de Neurociência e Inteligência Emocional. Então, encontro vocês também nesses dias onde a gente vai falar isto e muito mais assuntos pertinentes a isso. Obrigada. Maravilha, foi um prazer. Muito obrigada.